adjunto, que é algumas situações que as pessoas estão entrando com mandado judicial para dizer, olha, eu já virei adjunto, então eu não preciso esperar cumprir estágio probatório, eu já sou docente da universidade. A única coisa que está lá na 8.112, que diz que o sujeito que pode limitar o direito dele durante o estágio probatório ele sofrer um processo administrativo, alguma coisa parecida, e perder parte desse direito e a União requerer a devolução. Outra coisa, que também já tem processo nos tribunais. Nós tínhamos o titular ou o livre docente, então tem universidades que quando a nova lei foi promulgada, tinha universidades que ainda tinha gente que tinha feito aquele antigo concurso para titular ou livre docente e o camarada pediu para tomar posse dentro da nova lei. A nova lei diz que não pode, porque não é só titular, é titular livre. Então a denominação, segundo o MEC, é outra coisa. Mas por isso que está na controvérsia, que tem gente achando... aqui tem um erro. Aqui é ato ministerial. Como que era e por que tem essa controvérsia aqui? É que antigamente a 8.112 dava as premissas básicas de como se fazia o processo de avaliação docente. A MP 614 releu aquelas informações da 8.112 e reenquadrou, digamos assim, numa decisão do Ministério da Educação para delimitar ou para regulamentar como é que se faz o processo de avaliação docente. Tinha as regras gerais lá no 8.112 e a universidade baixava uma normativa interna, como de fato nós temos. Teve gente que passou aí alguns dias, teve gente que vai começar a passar daqui a pouco. Marco Aurélio que passou agora há pouco, né? Então tem uma normativa interna da universidade, esclarecendo e detalhando as minúcias de como deveria se proceder aquelas diretrizes básicas que estão lá na 8.112. A nova lei está dizendo que isso é decisão do MEC. Tem gente que não concorda, por isso que está nesse viés como sendo controverso. A lei nova, o que virou coisa automática? Então, o enquadramento nas novas tabelas. Era a partir da promulgação da lei, todo mundo entra na nova lei. Avaliação do desempenho para promoção e progressão, exceto para o titular. Então, 18 meses lá na carreira dos institutos e 24 meses para as universidades. Abono permanência para titulares que já integravam a carreira, mas que não tinham preenchido o requisito de 5 anos no cargo para fins de aposentadoria. Então virou automático a partir da nova lei. Que depende de um requerimento de quem? Do interessado. Reposicionamento do professor que já era associado em 31 de dezembro de 2012, conforme o tempo, desde a obtenção do título de doutor. Prazo de 90 dias para a publicação da lei. Então, se você está num determinado momento da carreira e você não solicita aquela sua pergunta lá, ninguém vai fazer por você. A progressão na sua carreira é exclusivamente do seu interesse. O governo vai pedir, porque se o governo lhe oferecer, ele tem que oferecer não para um nem para outra, mas para todo mundo. Se ele fosse oferecer, então ele tem que ficar usando todo mundo. Isso quer dizer o quê? Se tem 5.000 docentes que dormem no ponto, é menos dinheiro que o governo tem que pagar nas suas promoções e nas suas progressões.
enquadramento dos servidores dos institutos, também já que eram vinculados ao Ministério da Defesa, o sujeito tem que pedir o reenquadramento dele. Assim como era, por exemplo, nos funcionários dos ex-territórios federais. Eles, a cada vez que muda a lei, aí eles entram com uma solicitação para se reenquadrar. Entra com solicitação quando tem possibilidade de melhorar o ganho, etc. e tal. O que depende de regulamentação? As diretrizes gerais para o processo de avaliação de desempenho, que é aquele ato lá do Ministério, que o Ministério acha que tem que ser dele, que antes era diretriz da 8.112, com uma regulamentação específica em cada IFES. O Ministério acha que isso agora é tarefa dele. O sistema de reconhecimento de saberes e competências. O que é reconhecimento de saberes e competências? Lembra quando eu disse lá que um professor auxiliar podia virar adjunto à medida em que os anos iam passando? Isso continua, por exemplo, na carreira dos institutos federais. Não vale para nós nas universidades. Por isso que o PROIF está brigando para que volte a regra para todo mundo. Especificação de atividades excepcionais admitidas no regime de dedicação exclusiva e o detalhamento das atribuições da comissão própria de avaliação docente. Nós já temos, elas funcionam, em todos os lugares tem, etc. e tal, mas tem coisas que em cada instituição funcionava com detalhes e com vieses diferentes, etc. e tal. Do MEC disse na lei nova, é que tem que ser tudo ao mesmo, e quem vai fazer isso é o MEC a partir de uma normativa, um ato ministerial. Só aproveitando esse parêntese, em relação à CPPD, aquele documento que o Batista enviou do Consune, que tem a ata e a pauta, dei uma lida depois naquela ata da reunião anterior, porque o meu espanto está sendo discutido na UFT. Está discutindo a avaliação estágio docente lá. A UFT está discutindo a resolução 1 de 2011, que é a que trata sobre estágio probatório e progressão em promoção. Inclusive, um dos conselheiros lá, o tal de Tibério, ele pediu que fosse colocada essa discussão de forma mais ampla e principalmente para a categoria docente. E aí na ata lá, coloca que o Idemar diz que essa é uma atribuição que seria de responsabilidade da categoria, puxada pelo SESDUCT. Então, inclusive, depois eu até encontrei a França e solicitei, ela ficou de me enviar o documento que está sendo discutido. Porque assim, se a gente pega como hoje, esse relatório nosso de produtividade, ele é, entre aspas, quase que uma mãe. Então, eu não sei qual a perspectiva que eles estão apontando agora para essa avaliação. Se a perspectiva vai ser aumentar o critério de pontuação, para você... Aumentar em que local? Em que local? Em que campo, né? Em que campo. Entendeu? Porque se está mudando, tem um porquê de mudar. E não é só para acrescentar a forma de se chegar ao titular. Não é bem assim, não é só isso. Então acho que é interessante pegar nesse gancho aí, porque está sendo discutido internamente essa avaliação. Que é uma das coisas que poderia, né? Se fosse no estágio antigo, poderia ser uma atribuição nossa do ponto de vista de uma regulamentação interna do ponto de vista da comissão. O que o MEC está dizendo? O MEC está dizendo que isso não é mais atribuição das instituições, isso é atribuição do MEC. Não, dizer como é que a comissão, quais são os critérios e como é que a comissão vai se constituir, em que momentos e com qual metodologia que ela vai trabalhar para poder executar a avaliação dos servidores que entram na
universidade. Para todas as classes? Para todas as classes. Esta comissão responde não, faz o processo de avaliação para todo mundo, auxiliar, assistente, adjunto, titular, etc. e tal. É o que nós temos aqui, a COAD e a CAC, que é parte disso que o MEC está chamando de CPPD. O que é essa CPD na UFT? É a CAV. Nós temos 3 instâncias. Você, docente, venceu seus 24 meses, junta sua documentação e apresenta para a CAC. A CAC avalia não, verifica se a documentação... O que significa as siglas, por favor? Comissão de Avaliação do Campus, CAC. É a primeira instância. Você vai receber um documento dizendo assim, que você tem até tal tempo para apresentar os documentos. Isso a CAV manda por conta de você, para você saber qual é o tempo para cada etapa desta função. Então você apresenta a sua documentação para a CAC vai conferir se o documento que você apresentou se está ok com o relatório que você marcou. Beleza, está tudo ok? A CAC envia para a COAD. A CAC, quem é aqui? France, que é membro nato, é o diretor do campus. Quem é mais da CAC? João Batista. Batista. E a professora Fabíola. Fabíola? Fabíola. Então, esses 3. Geralmente são 3 membros. A CAC verificou se os documentos que você pontuou, está tudo certinho lá? Ok. A CAC faz o quê? Envia para a COAD. Quem é COAD? Eu, quem mais? Chico, né? Chico Estava eu sozinho na última vez, eu estava sozinho. É o Chico e o André. Ok. Então, a COAD vai fazer o quê? A COAD vai pegar o formulário de avaliação dos pares, vai no colegiado ou envia para o coordenador do seu colegiado para que os seus pares deem uma nota naqueles quesitos lá que são elencados naquele formulário. Se você foi avaliado pelos seus alunos durante as suas disciplinas, vem uma nota lá de palmas que vai ser atribuído para você. Se não teve a nota, subentende-se que a sua nota é o máximo. Ou, em alguns casos, desconsiderava e atribuía isso tudo para a sua produtividade ou para a nota dos pares. Nós já tivemos casos assim, por exemplo, nas primeiras avaliações da UFT. Não tinha nem procedimento para os alunos avaliar. O que a gente fazia? A gente considerava apenas a produtividade do docente e a nota que os pares lhe deram. Na lei, se os discentes, se não for 50% da turma, se for inferior a 50% da turma que fizer a avaliação, a nota do discente não conta. Essa parte não conta e aí é transferido proporcionalmente para a nota da planilha que é preenchida, né, que é dada a nota pela CAC e pela COAD. O valor é transferido proporcionalmente, a nota é transferida proporcionalmente. Engraçado, e nós temos aqui discentes, né? Uhum. Lidiane, Thaís, Raimundo, Berenice e Gessane. Vocês tinham conhecimento disso? Dessa avaliação do professor? Eu nunca fiz, mas eu já vi no portal já. Tem avaliação do professor. Não, viu? Isso daí, na verdade, há uma boa divulgação. Há uns 2 ou 3 anos o centro acadêmico passa, fala nas salas, tal. O problema é que os alunos não participam, não. Mas é bem divulgado. Eu já tive disciplinas que o maior número de alunos foi 9. 40 matriculados. Tem que ser mais de 50%. Tem que ser mais. Eu já tive passou pela CAC, passou pela COAD, colheu a nota dos pares. A COAD é a responsável por fazer a média dessas 3 notas. Então, soma a sua nota de produtividade. Você é auxiliar, né? Que é 90? É o mínimo. É o mínimo das aulas, é 40 e o máximo 90. Tem a pontuação. No mínimo você precisa de 90 pontos lá. Né? Então a sua produtividade deu 90 pontos. Ok? Aquela primeira parte da sua vai ser
100, digamos. Aí os seus pares lhe avaliaram. A somatória da nota dos seus pares faz a média. Se todo mundo lhe deu 10, vai ser 10. Se não teve 10 de todo mundo, faz a média e bota o picado lá no meio. E aí, aonde consta a nota dos discentes, tem a partezinha dos discentes. A COAD faz esse relatório e encaminha para palmas para a CAVE. A CAVE é que vai verificar o processo, se está tudo ok, se não tem muito disparate ou algum disparate, e vai emitir a portaria da sua promoção ou da sua progressão. Conta desde o dia que você deu início no processo. Demora em média quanto tempo? Uns 3 meses. Tem os prazos na lei, não é isso, não é 3 meses. Não é 3 meses. Tem os prazos na lei, professor. É a lei. Perdão, eu estou até com ela agora que eu estou juntando a minha documentação que eu tenho que entregar. No anexo 1 de 2011, que inclusive é fácil encontrar no site da UFT. É só ir no campus documentos. Console resoluções. Isso. Aí tem por ano 2011, é a resolução 1 de 2011. Isso. Que aí é uma planilha de preenchimento. E além da planilha, tem a lei, né, de regulamentação do estágio probatório. E nessa lei tem os prazos lá. O que pode acontecer, pelo que o professor Batista e o professor Elisa estão falando, é que na prática talvez isso ocorra assim, mas na lei não é assim. O prazo é mais imediato com relação à divulgação do resultado. Mas aí, enfim. Mas a lei não exprime, então. Quase, né? Bom, eu espero que comigo seja. Estou no processo de avaliação você agora. pode cobrar. Em breve não vai ser mesmo. Já demorou mais em algumas situações. Por quê? Porque o fluxo de pessoas cumprindo estágio probatório, em alguns momentos, era muito grande. Nós tivemos concurso que tomou posse 100 e tantas pessoas. Foi mais de 300. Então, quando chega em Palmas, nós sabemos, a CAVE tem 4 pessoas, tinha 4 pessoas em Palmas. Não é? Então, para você, geralmente o calhamaço de papel é desse tanto. Eu não sei como é que eles fazem o procedimento lá e também não me interessa, porque isso é um problema deles. Eu faço com a COAD, que é quando eu sou responsável. Não é? Mas, enfim, sem processos, dá 4 pessoas e eles não fazem só isso, né? Mas, enfim, ninguém perde porque demorou um pouquinho mais ou um pouquinho menos, porque sempre é a partir da data que você deu a entrada no processo. Então, a portaria sai sempre retroativa. Então, você não perde. E como são escolhidos esses integrantes? Os R$100, ou os R$200, ou os R$300. Essas comissões. As comissões são geralmente ou colocadas como livre manifestação dos colegiados e vai para o conselho diretor, né? Geralmente é assim. Então tem um processo de, digamos assim, abrir um edital para escolher. Porque como é um trabalho que, a depender do local e do campus e do momento, ele não é remunerado, ele é um trabalho extra para você, mas que também está lá dizendo na 8.112 que é parte da sua vida acadêmica, fazer parte das comissões, etc. e tal. Então, nem sempre tem gente disputando vaga para ser da CAC, da COAD. Nunca teve isso. Quando eu era da última, eu estava Mas é sozinho. curioso porque a pessoa vai te avaliar, né? Não, mas o que nós estamos levando em consideração é que você precisa ter passado pelo probatório para poder participar. Ah, sim. Essa é uma regrinha básica. Nós estamos com um problema agora porque, por exemplo, o professor André, ele está... E o professor André e o Chico estão pedindo para ir embora, mas se eles saírem, não tem quem substitua. Então, porque a maioria do pessoal aqui está no probatório. Tcharam, todo mundo na minha mão. Nossa, Eliseu. Não faz nada. Você gosta de chocolate? É 80%? Mas isso é uma coisa que está... Eu ia falar um negócio, mas está gravando, só que não dá para me ver. Ele não pode falar que tá gravando aí. Tem uma coisa que a gente imagina que tem a ver com essa sua fala, mas que é meio mito no nosso imaginário. A CAC, a COAD e a CAVE
No máximo, ela vai dizer assim, professora, você pontuou aqui que você tem um curso de especialização que vale tantos pontos aqui, mas você não apresentou o certificado. O máximo que a CAC vai fazer, o que a COAD vai dizer, professora, ou você traz o documento comprovando, ou você retira do formulário. Não há outra possibilidade de eu aumentar sua nota, diminuir sua nota, botar papel, tirar papel. Não existe essa possibilidade. É muito objetivo, muito seco, muito prático esse negócio. Então, é por isso que está... Por isso não, eu quero crer que não seja por isso, né? Por isso que também não tem gente disputando para entrar nessas comissões. Mas você tem que entrar porque a regra diz que quem já passou pelo estágio que são os candidatos a serem integrantes destas comissões. Mas não existe essa possibilidade de tirar documento ou falsificar um documento. As comissões, pelo menos, não têm essa competência. E nem... A única coisa que é subjetiva, entre aspas, é a avaliação dos pares. Que também não deve ser subjetiva, porque ela é em cima de critérios objetivos. E você, antes de fechar a nota, você tem que assinar enquanto professor dizendo que concorda com a avaliação. Se você não assinar e não concordar, você entra com recurso. Se você não concordar com aquela nota, por exemplo, assiduidade, 2. Você está aqui todo dia. Não, peraí, não aceita essa nota. Me comprove o que é essa assiduidade. Esses prazos estão lá na normativa, né? Depois que sair o resultado, você tem tanto X dias para contestar o resultado. Agora, para complementar, a avaliação dos pares, ela é anônima. Então você vai protestar, mas você não sabe contra quem você está protestando. Entendeu? Assim, é anônimo. Aí você vai dizer, ó, não concordo com 2, eu quero aumentar minha nota. E aí a discussão... aí vai ser uma discussão outra, porque não há pessoa que deu a nota que vai mudar a nota. Ok? Ó, inicialmente, na questão de carreira, era isso. Beleza. Muito obrigado. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Eu vou dar continuidade. Eu vi aqui que tem. Você deixou aqui os outros, né? Eu vou dar continuidade aqui a fala mesmo de hoje, com relação a, mais especificamente voltado a alguns aspectos da aposentadoria. Aqui, obviamente, que eu vou procurar me ater a aposentadoria que esteja vinculada à carreira docente, né? Por que eu estou falando isso? Porque atualmente nós estamos passando por um processo, inclusive, de mudança previdenciária que impacta na aposentadoria, não apenas de nós, professores da universidade, mas dos previdenciários como um todo, mas aqui eu vou procurar me ater à questão da aposentadoria na carreira e, obviamente, dando um enfoque muito mais destacado o polêmico FUNPRESP, né? Porque é algo que impacta diretamente na vida da grande maioria dos professores que ingressaram, se não de todos que ingressaram a partir de março de 2013, né? E que também é a grande maioria dos que estão aqui, né? Dos que estão presentes aqui, tá? Exceto 2 aqui, exceto 2, João Batista e Eliseu. Exato, exceto o professor João Batista e o professor Eliseu, a grande maioria. Então, o que foi que eu fiz? Eu fui buscar, estou abrindo até a pasta errada, a pasta do probatório aqui. Eu fui buscar alguns documentos que possam vir a ser relevantes aqui para que eu possa apresentar e que nós possamos debater. Porque o FUNPRESP é algo extremamente complexo no que se refere à sua legislação e algo extremamente indefinido
no que se refere ao que de fato interessa à categoria, que é a rentabilidade no que tange à aposentadoria, né? Então eu fui buscar alguns documentos que eu acredito que sejam relevantes para que possamos discutir aqui, né? O primeiro deles é uma cartilha, tá? Inclusive eu falei com o professor Marco Aurélio, porque eu não sei como é que faz para incluir documentos em blog, essas coisas, tenho dificuldade com essas questões tecnológicas, mas eu vou fazer a inserção desses documentos no blog, tá? No nosso blog da greve, de todos eles. E aí eu fiz aqui algumas marcações na cartilha, para obviamente a gente não fazer a leitura da cartilha toda aqui, né? Eu fiz algumas marcações na cartilha que podem vir a nos interessar para poder discutir um pouco com relação ao FUNPRESP, tá? A primeira dessas marcações que eu fiz aqui é porque eu uso normalmente eu uso outro documento que você tem as marcações que fica aberto, mas não está dando para ver ali. Primeiro é que essa lei que vai, a lei responsável pela criação, né, pela mudança, na verdade, do regime previdenciário dos servidores públicos federais, é a lei 2.618, que era de abril de 2012, né, e que ela vai se referir basicamente ao que essa lei? A mudança é uma mudança bem sensível, para ser educado com a palavra, ou até mesmo drástica, no que se refere à aposentadoria dos professores, né, dos docentes, no nosso caso, mas ele se refere a todos os servidores públicos federais. Por quê? Porque hoje, o que há de garantido para os servidores públicos federais que ingressaram a partir de março de 2013 é o teto do INSS, que hoje, aqui, esse valor é de julho de 2013, eu atualizei esse valor aqui, R$ 4.663,75. Hoje é o que há de garantido para qualquer servidor público federal que venha a se aposentar, desde que tenha ingressado a partir de março de 2013. E aí? E é bom falar, Fábio, aquele ex lá. Tá. E aí, como o professor Marco Aurélio falou aqui, todos os professores estão incluídos nessa categoria, exceto o professor João Batista e o professor Eliseu, são os felizados da... Eu sou mais felizado de todos. Pois é. O FUNPRESP, ele vai se dividir de acordo com as três grandes categorias que existem em servidores públicos, que é o FUNPRESP do Executivo, né? O FUNPRESP do Legislativo e o do Judiciário. O que é o FUNPRESP? O FUNPRESP é um fundo de previdência, né? Eu acredito que aqui todos vocês, ou a grande maioria de vocês, quando foi tomar posse, foram comunicados pelo DDH, né? Eu particularmente fui comunicado, tive colegas que não teve isso, a oportunidade de conversar na hora que tomou posse com a responsável lá no DDH em Palmas, por discutir e por apresentar o FUNPRESP de um modo geral. Eu tive essa oportunidade. E no nosso caso é o FUNPRESP ESE, que é o FUNPRESP do Executivo, que vai reger a aposentadoria, ou parte dela, né? Porque o teto é garantido. Tá? Volto a repetir, o teto do INSS é garantido em qualquer situação. Hoje, deixa eu marcar aqui de novo, o valor é de R$ 4.663,75. Né? Não fica rindo não, por favor. Estou tentando ficar sério aqui. Acho que desligou. Desligou então não. Vai desligar. Então, como é que funciona? O FUNPRESP, ele tem algumas questões com relação ao seu funcionamento que são bem definidas, principalmente no que se refere ao ingresso. E aí eu vou comentar com vocês algumas delas aqui. Mas a incerteza e indefinição com relação à rentabilidade, ela ainda está mantida, ela é real. Porque como qualquer fundo de previdência, ele é regido pelo mercado, né? É óbvio que existem algumas particularidades, na verdade, do FUNPRESP, que podem vir a fazer com que ele tenha um diferencial, né? E é meio que um dilema, inclusive, para nós,